O aluno decidiu fazer a prova de inglês, mas ele não está muito à vontade, não está tão confiante com o assunto. Certo. O que você sugere? Bom, principalmente foco na leitura, né? Porque as questões de inglês no Enem têm esse objetivo. Então, ler, obviamente, em língua inglesa, né? Textos de diferentes naturezas, em sites, blogs, textos jornalísticos e também tendendo um pouquinho para literatura, porque a gente tem experiência de ter visto poesia, né? Poema, para ser analisado em questões do Enem em língua inglesa. E tem mais gente querendo ajudar. Vamos ver uma questão? Sim. Professor Daniel Sanches, por favor. Vamos lá? Galera, a questão que eu tenho aí, ela tem uma imagem, tá? De uma fruta. E aí a gente não pode nunca ignorar a imagem da fruta. A gente nunca pode ignorar uma imagem na prova do Enem. Porque essa imagem, ela tá ali por um motivo. E o motivo dela é sempre nos ajudar na interpretação. Então vamos analisar essa imagem. A gente tem uma fruta e a gente tem uma gota, que seria pra gente alguma coisa similar a uma lágrima. Então, se eu tenho a palavra sad aqui, eu tenho que linkar essas duas coisas. Agora eu vou ler para vocês. A third of the food we buy in the UK ends up being thrown away. Sad, isn't it? Então, galera, traduzindo é, 1/3 da comida que nós compramos, né, no Reino Unido é jogada fora. Triste, não é? Vamos analisar, vamos usar a gramática para nos ajudar agora? Se a gente tem o verbo buy, a gente tem uma coisa chamada presente simples, tá? O simple present ou present simple. O que o present simple faz? Ele dá pra gente a ideia de costume, frequência. Isso é a primeira coisa. Nosso outro conhecimento gramatical vai ser o conhecimento de phrasal verbs, que aqui a gente vai ter o jogado fora, trazendo uma ideia de desperdício, 1/3. Beleza? Vamos ver o que a questão quer da gente. Uma campanha pode ter o objetivo de conscientizar a população sobre determinada questão social. Na campanha realizada no Reino Unido, a frase "A third of the food we buy in the UK ends up being thrown away" foi utilizada para enfatizar o... Galera, e a gente tem as opções aqui. A primeira opção é desigualdade social. Então, olha só. Primeira coisa, ele está falando que é jogada fora. Jogada fora significa que ela não está sendo utilizada. Então, isso não representa uma desigualdade social. Isso representa que alguma coisa que deveria estar sendo utilizada não está sendo utilizada. Então, a gente elimina essa resposta por isso. Beleza? Aí a gente tem escassez das plantações. Bem, se eu tenho 1/3 sendo jogado fora, não sendo utilizado, é porque eu estou produzindo e não estou utilizando. Então, não existe escassez de produção. Então, a gente já elimina por aí. Eu tenho reeducação alimentar. Reeducação alimentar influencia o fato de você comer melhor, o que não significa que você coma menos, que você consuma menos. Então, não é reeducação alimentar. Se fosse até uma reeducação de utilização dos recursos alimentícios, tudo bem, mas não é reeducação alimentar. Beleza? E aí a gente tem aqui, ó, desperdício de comida e custo dos alimentos. Ora, custo dos alimentos não pode ser porque se eu compro, se eu tenho o verbo buy, se eu compro, ele está dizendo que a população tem condições, no geral, de comprar. O que elimina também a questão da desigualdade social nesta questão. Legal? Porque o ato de comprar está acontecendo. O problema é que se compra e não se utiliza tudo. Então, a gente não pode ter esse custo de alimento sendo considerado nesta resposta. Então, o que a gente tem aqui, ó, é um desperdício da comida. Então, você tem essa ideia do desperdício sendo bastante clara pelo nosso thrown away. E aí, galera, só mais uma dica para vocês, a imagem representa, ó, a comida. Então, se por um acaso eu não souber o que é comida, aí o food, eu sei que a imagem me ajuda. Professor Daniel, muito obrigado. A gente viu que nessa questão tem uma imagem. É comum ter imagem na prova de inglês? Sim, é comum ter não só na prova de inglês, mas também em outras disciplinas, né? E ter a capacidade de fazer leitura dessa imagem como um componente específico do texto é fundamental. E eu destacaria ainda que daí é a importância de todos os professores, na verdade, né, trabalharem com a perspectiva da imagem em suas questões. Porque a gente tem visto leitura de imagem, obviamente, em inglês, que é o que a gente está tratando, em português, muitas referências de obras de arte,
para as provas das outras disciplinas. Então, essa intertextualidade também, através da imagem, tem sido muito frequente. O que precisa para acertar essa questão? Bom, a gente viu ali alguns conceitos, né? De gramática, por exemplo, a gente tem o simple present, tem a questão da tag question, que é uma coisa já ligada também aos tempos verbais. A gente tem phrasal verbs, que são bem específicos da língua inglesa, né? E a questão de vocabulário e, enfim, o teste sempre da capacidade interpretativa do estudante. E quando a gente estuda tudo isso, professor? Como a gente tem tempos verbais simples e outros mais complexos, né? Como ali tem um passado particípio também, eu posso dizer que desde que a gente começa a trabalhar com língua inglesa na escola, no ensino fundamental 2, a gente já tem o desenvolvimento desses conteúdos. Mas, obviamente, no ensino médio, primeiro e segundo ano do ensino médio, a gente tem uma ênfase maior nisso, especialmente na parte do passado particípio, os phrasal verbs, que vão aparecer cada vez mais na leitura, nas séries, em outras coisas que a gente tenha contato com a língua. E se eu quiser aprender mais, professor, você tem alguma sugestão? Sim, a gente tem muito acesso a muita informação em língua inglesa, né? Nos sites, blogs, outros tipos de publicação, né? Aos filmes que a gente assiste, de repente, com a legenda em língua inglesa, considerando que a habilidade lá na prova do Enem de língua inglesa é com foco na habilidade leitora, então a gente tem que enfatizar bastante isso. Na internet, por exemplo, a gente tem um site de notícias do Brasil e do mundo, chamado Real Times, em que a gente pode saber sobre notícias do nosso dia a dia, de assuntos que a gente já conhece em inglês. E, obviamente, a gente vai ampliando o nosso vocabulário, né? Lá para o celular, se a gente baixar um aplicativo de dicionário gratuito, como o da Merriam-Webster, por exemplo, a gente vai encontrar uma palavra que a gente não sabe, digita ali no dicionário, vai ver a definição em inglês. Então, a gente vai ter mais uma oportunidade de angariar mais vocabulário, né? E eu sugiro sempre aos meus alunos que leiam coisas do cotidiano deles, que eles já conhecem, que eles já sabem, em língua inglesa, no site do New York Times, da revista Time, ou seja lá de onde for, né? Porque eles vão estar conhecendo o assunto, não vão ter tanta dificuldade assim para decifrar, né? E nesses materiais, a gente tem a famosa imagem que apareceu na questão, a gente tem outros tipos de vocabulário que vão só acrescentar.